Pai do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo 20. Deus abençoe a nossa leitura e que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ia tu, ó filho do homem, julgá-los-ias, fazer-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhe disse: Cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não se quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. E o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor de meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Demais levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, o qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram, e eu não os destruí nem os consumi de todo o deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis seus juízos, nem vos contamineis com os ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, e praticai-os, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos,
juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não escutaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais, pelo que também lhes dei estatuto que não eram bons e juízos pelos quais não havia de viver. Permiti que eles se contaminassem com os seus dons sacrificiais, como quando queimava tudo o que abre a madre, para horrorizá-lo, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, falai à casa de Israel, ó filho do homem, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre o qual eu, levantando a mão, jurara dar-la, onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa. Aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse: que alto é este, aonde vós ides. O meu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diz à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as abominações, a oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos. Vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultarias, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Porque vos ocorre à mente, de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizes, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, como mão direita com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-eis dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, como com mão forte e com braço estendido derramado furor. Levar-vos-eis ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, cada um sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus,
Ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, como todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as nações iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor de meu nome, mas segundo os vossos maus caminhos, nem os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve ao rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca, e não se apagará a chama flamejante. Antes, como ela se queimarão todos os rochos, desde o sul até o norte, e todos os homens verão que o Senhor o acendi, não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele o proferidor de parábolas? Aleluia. Ezequiel capítulo 21. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Diz a terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo quanto o perverso, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista dele, suspira de coração quebrantado com amargura. Quando ele te perguntarem: por que suspira tu? Então dirás: por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo espírito se angustiam, e todos os joelhos se desfalecem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor: a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reduzir como relâmpago, Israel diz. Alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: deu-se a espada a polir, para ser manejada, e ela está afiada e polida, para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo e contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova
que haverá se o próprio cedro que desprezou a todos não vier a subsistir, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra. Duplique a espada do seu golpe, triplique-ó a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que desmaie seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reduzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, e Judá e a Jerusalém fortificada, porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos para consultar os oráculos, sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita, sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador, pois tem em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam apreendidos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, e visto que viestes à memória, sereis apreendidos por causa disso. E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que é já não será o mesmo, será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Ruína, ruína, as ruínas se reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito, a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus insultos. Dize, pois a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir com o relâmpago, para ser posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final, ao passo que te pregam visões falsas e te adivinham mentiras. Torna a tua espada a sua bainha, no lugar em que foste formado, na terra do teu nascimento, e te julgarei. Derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, e te entregarei nas mãos dos homens brutais, mestres de destruição. Servirás de pasto ao fogo, o teu sangue será derramado no meio da terra. Já não serás lembrado, pois tu, ó Senhor, é que falei.
Ezequiel capítulo 22. As abominações de Jerusalém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as tuas abominações. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue no meio de ti, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesmo, para se contaminar pelo teu sangue, por ti mesma derramado. E tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados. Tu te contaminaste e fizeste chegar ao dia do teu julgamento e o término dos teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de seu escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti despreza pai e a mãe, praticam extorsões contra os estrangeiros, são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue do meio de ti. Comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade no teu meio. Descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher de seu próximo, o outro contamina torpemente a sua nora, e o outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam suborno para derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo, explorastes o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e farei: espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobres, estando ferro e jumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram, porquanto assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vós ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajunta a prata, o cobre, o ferro, o jumbo, e estando no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, e congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundido no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim sereis fundido no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhes: Tu és terra que não está purificada, e que não
tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas multiplicam as suas viúvas no meio dela, e os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas, entre o santo e o profano. Não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábios escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra pratica extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que trapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. E assim, paramos agora nesse capítulo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém.